Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nono ano, certo? Para vocês tirarem suas dúvidas, né, com as tarefas que eu já passei, que às vezes o cara estuda, vê lá, lê, né, e não entende, né? Porque a maioria dos assuntos, como eu já tinha dito para vocês, nas, nas aulas, né, presenciais, né, que a gente tá com saudade, mas tomara que esse negócio passe logo e dê tudo certo. Bom, enfim, certo? É sobre a Era Vargas, certo? Que vai de 1930 a 1945, ou seja, certo? Lá para o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, certo? Que, logicamente, é o próximo assunto que a gente vai abordar, certo? Mas esse contexto, antes da gente ir para fora, para a gente entender o que estava acontecendo aqui dentro, beleza? Nesse momento dessas bagunças que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Fora Europa e outros lugares, está tendo um rebuliço político-militar muito grande. Por exemplo, certo? Itália, Alemanha, Rússia. Na Itália, certo? A gente tem a ascensão do fascismo. Na Alemanha, Hitler está com seus planos nazistas, certo? Na Rússia, como eu estava dizendo, certo? Tá lá Stalin para instalar o stalinismo, beleza? Lembra lá a Revolução Russa, aquelas mudanças lá que aconteceram e tal, Primeira Guerra, pá, não sei o quê. Enfim, né? Vamos embora, certo? Nesse momento agora, a gente tem que entender o seguinte, que esse é o momento do governo provisório, para daqui a pouco a gente entrar no Estado novo. Né? Toda mudança política, aquele negócio todo, direitos, Petrobras, banco, pá, não sei o que, estatização de várias empresas. Mas isso é daqui a pouco, lá para frente. Tá certo? Então, ou seja, nesse momento agora vocês têm que entender o seguinte: nesse governo provisório, certo, que Getúlio Vargas vai entrar, ele vai organizar a bagaça, certo? Primeiro, quem estava lá no governo era o Washington Luiz, certo? Ou seja, o primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, etc e tal, certo? E tal, aquele negócio todo. Então, ou seja, era um governo ainda ligado, certo, às oligarquias, ou seja, o pessoal lá do café com leite. Lembram? Beleza. Então, o que acontece? Ia haver uma mudança agora, certo? Os caras iam procurar outras alianças, outros parceiros, digamos assim, políticos comerciais, tá certo? Aí, ou seja, o que acontece? Nesse momento agora, ao invés de apoiar um candidato mineiro, como você sabe, café com leite, né? Um momento era um paulista, um momento era um mineiro, outro momento era um paulista. Certo, mano? Então o que acontece? Agora as coisas vão mudar. O Washington Luiz, certo? Eu tô falando isso no comecinho do livro de vocês para vocês entenderem, tá certo? Depois eu volto para explicar o âmbito da coisa, tá certo? Então o que acontece? O Washington Luiz, ao invés de apoiar um candidato mineiro, certo? Ele vai apoiar outro cara, ou seja, o Prestes. Então, ou seja, os caras ficam mordidos com isso. Então, o que acontece? Os caras pegam e fazem alianças com, ou seja, com Getúlio Vargas, ou seja, um candidato gaúcho. As coisas já estão mudando de direção. Então, a partir desse momento, como está ali no livro de vocês, nessa página aqui, ó, só para vocês se orientarem, vocês lerão em casa. Esse aqui é Getúlio Vargas, beleza? Então, o que acontece? Então, os caras não aguentavam mais esse negócio, café com leite, sobe, desce, mineiro, pá, vai para lá, vai para cá. Então, com essas alianças diferentes, né? Ou seja, os paulistas com pessoas com pessoas do próprio paulista, ou no caso de Getúlio Vargas, né, que vai procurar apoio também a um candidato da Paraíba, que é João Pessoa. Eles resolvem o seguinte, que aquele governo corrupto tinha que sair. Não pelas eleições, mas uma coisa rápida.
abrupta, ou seja, um golpe. Então daí é que acontece o que tem no livro de vocês, o golpe de 1930. Aí, ou seja, mas professor, que negócio é esse de golpe? É certo, não é? É, não é, é, não é. Mas enfim, ou seja, é você chega pro cara e diz, ó, ou tu sai por bem, ou tu sai por mal. Traduzindo, os caras juntaram um montão de gente, um montão de militares, certo? Não tá falando de, eram 12 mil, 13 mil, 4 mil, 5 mil. Bom, enfim, certo? Esse negócio de estar com número, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. E forçaram o Washington Luiz, ó, a vazar do governo. Então, daí, por isso, o nome governo provisório, porque Getúlio Vargas ia entrar. Então, antes de Getúlio Vargas entrar, entrou uma junta, uns caras lá para organizar a coisa, a junta provisória, governo provisório, tá certo? Então, a partir desse momento aí, certo? Ele começa a organizar as coisas. Por exemplo, certo? A Constituição, né, de 1891, como vocês sabem, certo? Lá para trás, primeiros governos, lembram? Tal, né? República da Espada, você orienta por ali. Então, daí o que acontece? Ele suspende a Constituição de 1891, porque ele achava ela muito flexível, muito liberal, certo? A partir deste momento agora, ele vai controlar o poder legislativo, ou seja, aquele velho negócio, olha, quem faz as leis agora sou eu e meus brother. Acabou-se. Tá certo? A questão também dos governadores. Aí você, professor, mas não já tinha? Tinha. Mas só que a questão é, ele precisava de pessoas de confiança dele. Então, para governar os estados, ele coloca interventores, ou militares, ou um cara que tem uma grana, um cara que era da confiança dele, certo? Para que ele pudesse centralizar o poder, ter melhor controle das coisas que estavam acontecendo, tá? Outra característica desse governo também é o populismo, que é uma característica bem vigente, inclusive até hoje, né? Na América Latina. Não é só no Brasil, não. Na América Latina em si. Ou seja, aquele negócio, você precisa disso. Calçamento, saneamento, escola, asfalto, energia, enfim. Então o cara vai lá e coloca. Certo? Ele disse que colocou porque me ama, se preocupa com o país, etc, etc, etc. Eu gosto de você, eu amo você, certo? Dá beijo em criança catarrenta, pega na mão dos cachaceiros. É mais ou menos nessa linha, certo? Coisa que muitas vezes vocês verem muitos candidatos fazerem, muitos. E principalmente nesse momento agora, que daqui a pouco é a eleição, né? Daí vamos pra frente, certo? Outra coisa, certo, também, né, é a propaganda e o nacionalismo, tá? Eu estou explicando a situação aí, tá certo, pessoal? Tudo numa resumida, senão vai ficar muito longo, certo? Que, inclusive, deixa eu apontar para vocês aqui, tá certo? Que ele fazia, ou seja, o que muitas vezes você vê hoje, certo? A questão de, o governo federal está fazendo muitas obras, escolas, asfalto e fábricas, muitos empregos estão sendo gerados. Pronto, essa conversinha toda, pronto, é a propaganda. Beleza? Certo? Daqui a pouco eu mostro a páginazinha ali, certo? Outra coisa, no governo dele, né, só para salientar, daqui a pouco eu vou mostrar no livro de vocês, a questão dos direitos trabalhistas, né, que teve a consolidação, né, nesse momento de Getúlio Vargas, carteira de trabalho, férias,
Ao invés de você trabalhar 10 horas na chibata feito escravo, você agora trabalhava 8 horas, tá certo? Deixe-me ver mais alguma coisa. Sim, outra coisa. Salário mínimo, descanso remunerado, entre outras coisas. Mas daí, tipo, o cara pensa, professor, mas foi bom ou foi ruim? Foi bom, certo? Porque o Brasil era agroexportador, certo? Nas primeiras páginas aqui do assunto, vocês podem ver que o Brasil era agroexportador. E não tinha, logicamente, né, que veio atrapalhar e muito, né, o desenvolvimento de vários países, inclusive do Brasil, né? Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, que daqui a pouco a gente vai estudar. A crise de 1929, lembra? Mas, ou seja, não tem como você priorizar toda a sua economia ou meio de produção só na agricultura, quando os outros países são industrializados. Por isso que vocês perguntam por que a política ou o poder estava centralizado nas mãos de mineiros e paulistas. Beleza? Simples, né? Voltando. Mas nem tudo era paz. Nem lembra dos quebra-pau lá, da Primeira República lá, certo? República da Espada, né? Oligarquias? Pronto, teve quebra-pau também durante o governo de Getúlio Vargas. Mas professor, mas ele estava dando direito pessoal, etc, etc e tal, não sei o que. Mas politicamente a galera não estava contente. Aqui na página 142 e 143, por exemplo, certo? Tem o quê? Só um momentinho. Certo? Ou seja, tem a Revolução Constitucional. Peraí, mas não já tinha Constituição? Tinha. Mas era autoritária, certo? Era centralista de poder. Ou seja, você votava, mas não votava. Se você votava, tinha que dizer quem votou. Analfabeto não votava, aquele negócio todo. Mulher estava para votar, mas não ia votar. E depois começou a votar. Toda essa bagaceira. Ou seja, como diz, né? Depois, se vocês quiserem escutar, né? A música do Titãs, né? A gente não quer só comida, certo? A gente quer comida, diversão, balé. Depois vocês dão uma olhadinha nessa música, bem interessante. Ou seja, né? Nem só de pão, cachorro-quente, bolacha ou trabalho vive o homem, né? Então, ou seja, ele quer participar, ele quer no andamento do que acontece no país. Estão me entendendo, né? Bom, vamos para frente. O que aconteceu nesse movimento constitucionalista, certo? De 1932 até 1934? A galera de São Paulo ficou mordida do porco. Você vai tá direito trabalhista, tal, não sei o quê. Né? Ou seja, as novas pessoas que estavam surgindo, ou seja, novos membros da sociedade, que era a classe empresarial ou industrial, certo? O metalúrgico. Sim, mas a questão é que os paulistas eles perderam um posto grande de poder no país. Certo? Então, ou seja, primeiro eles queriam um cara de São Paulo para governar São Paulo, um governador, um interventor paulista, só que não era um paulista. Tá certo? Então, o que acontece? Outra coisa, eles queriam uma nova constituinte. Constituinte, pessoal, é quando junta os caboclos lá, tá certo? Para escolher as leis, organizar a Constituição para chegar aí, pá! Tá certo? E voltar, aí daí chega, ó, povo, essa é a Constituição, tá? Vamos embora. Aí o que acontece, certo? Cara, o tiro comeu no centro, rapaz. Certo? Ou seja, militares, pessoas, o povo se juntou para lutar contra o governo. E bala vai, bala vem, bala vai, bala vem, bala vai, bala vem. Inclusive, para você ter uma ideia, para financiar esse conflito, né, eles pediram até ajuda, dinheiro, as pessoas e tal. Mas enfim, né, acabaram perdendo.
Mas, Getúlio, que não era besta nem nada, ele prometeu uma nova Constituição, eleições, direito trabalhista e tal, mas abertura de voto, o voto secreto, que era uma exigência também, certo? Ou seja, esse negócio, o voto é seu, não tem por que você dizer, eu votei em Beltrano, porque ele é top. Não. A partir desse momento agora, o voto era secreto, sagrado. Ou deveria ser, né? Bom, isso é outra conversa, tá certo? Vamos para frente. Aí, por exemplo, é na página 142 e 143, beleza? Essa bagaça, pessoal. Certo? Passando para cá, para a página 144, 145. Inclusive, eu peço atenção para vocês, que vocês deem uma olhada aqui na página 145. Nisso aqui, ó. Aconteceu. Porque muitas vezes vocês leem o livro, aí às vezes fica meio perdido. E muitas vezes nesse aconteceu, tem um mini resumo sobre um determinado acontecimento do livro. Aí você, eita, professor, eu li o assunto todinho, não entendi. Aí, nessa partezinha tem esse resumo. Alright? Deixa eu dar uma... Por exemplo, deixa eu dar uma lidazinha aqui, ó. Vamos ver esse negócio aqui, ó. O Brasil continuou federalista e presidencialista com a separação de poderes executivo, legislativo e judiciário. Good. Mas para cá para baixo. Devido ao amplo apoio dos sindicalistas na Constituinte, várias mudanças ocorreram nas relações de trabalho e várias leis criadas para proteger os trabalhadores, assim como eu tinha dito no início, tá certo, pessoal? Certo? Ou seja, férias remuneradas, 8 horas de trabalho, certo? Descanso remunerado, enfim, entre outras coisas, tá certo? Aí, mais para cá para baixo, certo? A industrialização passou a ser uma atividade econômica mais importante. Um pouquinho para trás eu tinha dito a vocês, certas coisas foram boas, foram ruins, isso foi bom. Só que daqui a pouco, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai entrar em outra parte desse governo, porque aconteceram outras revoltas e outros quebra-pau, por conta que isso não foi de, como é que eu vou dizer, não foi de uma forma homogênea, né? Mas priorizou ficar lá para o sul do que para os outros estados. Beleza? Tá certo? Daqui a gente vê as frentes políticas do governo Vargas. Tá certo? E só um momentozinho aqui. Certo? Outros movimentos também aconteceram. Certo? Por exemplo, como aqui no livro de vocês, né, na página 147, fala sobre os dois principais grupos, certo? Que, ou seja, Ação Integralista Brasileira, Aliança Nacional Libertadora. Lembra lá, Colônia Prestes, tá? Luiz Carlos Prestes foi eleito, mas não entrou no governo, não entrou o outro e tal, aquele negócio todo. Certo? Dá uma olhadinha um pouquinho atrás que vocês vão ver. Certo? Principalmente da revolta tenentista, a primeira e a segunda. Certo? A questão dos 18 do Forte, Coluna Prestes, blá blá blá. Certo? Dá uma olhada lá. Então, ou seja, esses dois partidos aí que vão entrar na porrada para conseguir o poder. Beleza? Aí, dá um pulinho aqui, certo? Aí você, mas professor, peraí, por quê? Não é para ter uma conversa política e tal, não sei o quê. Mas é porque, ou seja, certo, queria uma nova constituinte, queria novas eleições, queria mais, uma política mais liberal, mais aberta. Outros caras não. Outros caras queriam uma frente mais, como é que eu vou dizer, mais autoritária, mais centralizadora, mais controladora, certo? Tanto é que aqui na página 142, 149, a gente vê os dois grupos, certo? O grupo de Prestes, ou seja, como é que eu vou dizer, os contra, que queriam uma coisa mais organizada, mais liberal, mais aberta, com mais direitos, digamos assim, participativos para a população,
certo? E menos intervenção militar ou governamental, né? Certo? E do outro lado, a ação integralista brasileira, que era total apoiadora do governo, certo? E que depois foi cancelada, viu? Os dois partidos, olha, cala a boca, fica quieto aí. Não, mas também, quieto. Quem manda sou eu. Você profissional do quê? Porque, ou seja, um queria abertura demais, o outro queria fechar demais. E outra coisa, nesse momento que a gente está caminhando para a Segunda Grande Guerra Mundial, tem essa questão. O governo de Getúlio Vargas ele era muito pendido para o lado nazista ou nazifascista. Certo? Que inclusive no Rio Grande do Sul, São Paulo, tinham escolas e entre outras instituições nazistas, que hoje em dia ainda existem as ruínas. Que inclusive o Brasil recebeu muita pressão dos Estados Unidos para escolher um lado. Ou tu fica comigo, amen, you stand me, ou com Hitler. Escolha. Se escolher o Hitler, a gente tá, aí. You stand me, alright? Então, aconteceu essas tretas, né? Aí você pergunta, professor, mas os caras apoiavam Getúlio, e por que Getúlio chegou e disse, bloqueou os caras? Simples. Porque a política dos caras era muito chegada, certo? Ao nazifascismo ou fascismo, certo? Aquela questão controladora, o Estado forte, e aquele negócio prende, dá porrada, mata, e aquele negócio, certo? A economia controlada, entre outras coisas. Então Getúlio viu que aquilo não era bom para o governo, e nenhum outro lado. Beleza? Esse liberal comunismo ou o nazifascismo do outro partido, olha, isso aí não dá certo. Então ele cancelou esses dois partidos. Beleza? O golpe de 1937, certo? Você, professor, outro golpe, outra rasteira. E a democracia, como é que a gente fica nesse negócio aí? Simples. Os caras queriam que Getúlio saísse, né? Já estava aquela exigência. Tanto é que não só, viu, não pensa que foi só a Coluna Press que pegou o fuzil, a arma e meteu bala no governo, não. Os integralistas também ficaram mordidos. Que inclusive, a tarefa que eu mandei, como vocês dão uma lida ali, que foi a intentona comunista. Os caras sentaram o dedo no governo. Mas não só eles. Beleza, todo mundo foi preso, levou cacete, foi pra jaula, beleza. Mas os integralistas também se revoltaram. Porque, ou seja, rapaz, não faz do jeito que a gente quer, o negócio vai e meter bala, cara. Inclusive, muitos deles foram presos e, foram fuzilados. Porque eles atiraram na residência presidencial, que inclusive estava a família de Getúlio Vargas lá, certo? E o negócio foi sério. Se a polícia não tivesse chegado a tempo e o exército, o negócio tinha sido feio. Uma tragédia teria acontecido. Bom, pulando esse negócio de tragédia, aí, ou seja, Getúlio sai, mas não sai, fica, mas não fica, e o povo, olha, cai fora, tu é doido, não dá certo. Daí chega essa questão, a gente tá chegando, o quê? No Estado Novo. Então, para que, ou seja, lá vem um contragolpe ou golpe de Getúlio, que é o quê? Foi o plano Cohen. Ele diz que os comunistas iam se reunir, certo? E que iam matar geral, que iam tocar fogo de casa, matar crianças, matar mulheres. Então, as pessoas desesperadas e entre pessoas da sociedade, empresários, militares, apoiaram o cara e tal. Não, rapaz, esse negócio tá aí. Pronto, aí o homem tranca tudo de novo e ele fica no poder. Ele decreta estado de sítio no país. Então, ou seja, quando o presidente decreta estado de sítio, certo? Ele tem, né, plenos poderes. Então, ou seja, o cara foi muito esperto. Tá certo? Mais pra frente. Agora, no
Estado Novo. Aí daí vem aquela questão que eu falei para vocês, certo? Ele já organizou, estava pondo em prática, deu uma paradinha, certo? E agora volta de novo, certo? Digamos assim, a pontificar a questão organização político-administrativa agora, certo? Com mais veemência, beleza? Ou seja, por exemplo, controle social por meio da instituição de pena de morte para qualquer indivíduo que se opusesse ao regime. Olha. Vamos voltar para cá. Criação do Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP. Era um órgão fiscalizador que visava realizar, certo, concursos públicos e formar melhor os funcionários que teriam contato direto com os cidadãos. Beleza? Mas para cá para baixo. Visando fortalecer o Estado brasileiro e impedir que o capital estrangeiro se fortalecesse com o liberalismo econômico. Já falei disso. Certo? Ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia do Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, que de vez em quando vocês veem o carro deles passando por aí. Ó. Beleza? Outra coisa, mais para cá para baixo, certo? A gente vê que as pessoas agora, apesar de todas essa empreitada organização política, o Brasil está se industrializando, o Brasil está indo para frente, etc, 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 certo? Mas ainda mesmo assim, né, vários setores da sociedade, né, e militares diziam, ó, gente, tudo negócio tá punk, cara, ó, a gente tem que modernizar nossa política. E tu vai ficar pro resto da vida aí, é como é o negócio, pô, tem que ter uma alternância. Né? Enfim, tá certo que o país está crescendo, mas tá meio travado. Vamos ver esse negócio aí, o povo tá meio mordido contigo, cara. É bom tu dar um tempo, ver isso aí. Vamos ver isso aí. Tá certo? Aí daí ele solta outras, como eu tinha dito lá no início. Tá certo? Veja só. Mesmo com o processo eleitoral iniciado, Vargas não estava disposto a deixar o cargo de presidente. E com o apoio dos comunistas contrários ao golpe das forças conservadoras, lançou um movimento junto à população que ficou conhecido como querentismo. Ou seja, volta Getúlio. Não sai não, rapaz. Onde é que tu vai, doido? Chega. Volta aí, a gente gosta de você, cara. Beleza? Pressões militares forçaram Vargas a renunciar, mesmo metade querendo que ele ficasse, mas não tinha mais como. Beleza? Já aqui, nesta partezinha aqui, certo? A gente tem, o que eu tinha falado antes, certo? Mas assim, algumas coisas ele abria, outras ele controlava. Que fique bem claro, certo? Ou seja, vê só, criação do Ministério do Trabalho, aquele negócio lá, direitos, tá, aquele lá, certo? A regulação das formas de sindicatos, ou seja, aqueles caras que representam os trabalhadores. O sindicato podia existir, só não podia agir. E se agisse, tinha que agir conforme o que o governo queria. Entenderam, né? Beleza, olha, eu já dei o que vocês queriam, tá certo? Então, nada mais. Não tem pra que reclamar, entre aspas, tá certo? Aí, pra cá pra baixo, pra que vocês se orientem, no terceiro quadradinho, consolidação das leis do trabalho, que negócio, férias, salário mínimo, blá, 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 certo? Então, nesse momento aqui, depois, né, Getúlio dá uma vazada, dá uma saidinha, certo? E depois quem entra é o presidente Dutra. Então, no caso, por enquanto, certo? Dá uma parada aí,
o governo de Getúlio Vargas. Beleza? Espero que tenha dado uma luz. Daqui a pouco tem mais coisa. Beleza? Abraço, saudade, valeu.